Então, agora a gente está nesse momento em que a gente está com um pouco mais de clareza dessa distinção que pode nos ajudar nesse momento entre usia e fármaco, ou seja, entre alguma coisa que está presente por ela mesma e alguma coisa que está presente simplesmente em conexão com alguma outra coisa. E essa conexão ela é um suplemento, no sentido de que é uma adição, e no sentido de que é alguma coisa que afeta o que mais há. O fármaco é um átomo de coexistência. A gente pode dizer assim, da mesma maneira como a usia é um átomo de existência. Então, um átomo de coexistência no sentido de que o que ele vai provocar vai depender precisamente do que mais ele por ele mesmo, ele não é coisa alguma. O fármaco ele precisa de uma relação. É só essa distinção que eu queria enfatizar, já que a gente já pode pensar ela com um pouco mais de elementos. Eu acho que a gente pode fazer isso devido à ideia de que a gente pode distinguir a presença como alguma coisa por ela mesma, que se sustenta por ela mesma, e o fármaco, o suplemento, como alguma coisa que só só faz algum efeito afetando alguma outra. Então, isso como a gente viu, é bastante interessante para a gente pensar o artifício em geral e a escritura em particular, porque a escritura ela é a escritura de alguma coisa. Então ela remete. Então o fármaco é um envio, é uma remissão, ele diz respeito a alguma coisa. Ele parece indicar alguma coisa na base que é a base através da qual ele vai ter algum efeito ou algum significado. Então, a escritura, quando a gente acha escrituras escritas de todo tipo, hieróglifos, maias, egípcios, a gente se pergunta a que isso envia, a que isso aponta. Isso parece funcionar como alguma coisa relacional, né? E é esse relacional que vai nos interessar. Nessa unidade 2, para começo de conversa. O que essa unidade 2 pretende fazer é examinar um pouco a ideia de socialidade. Acho que ela se chama socialidade e seus âmbitos, as socialidades e seus âmbitos cósmicos. Então a gente vai pensar, a ideia central é tentar explorar a ideia de relações, como nesse caso que a gente estava vendo, uma coisa que se relaciona a outra, a relacionalidade, como um elo de tipo um elo social. E se a gente pensasse que todas as relações são relações sociais, né? E aí a nossa trajetória ela vai passar por Tarde, né? Que vai inventar uma certa noção de sociologia, em particular de sociologia universal. E a sociologia universal é alguma coisa que ele vai dizer
um âmbito em que a gente estende as relações sociais para todo tipo de coexistência, portanto, para todo tipo de associação, para todo tipo de multiplicidade. Parece que quando você tem, ou melhor que multiplicidade, para usar um termo mais interessante, talvez, para todo tipo de multidão, para todo tipo de aglomerado. Os aglomerados, de alguma maneira, eles precisam se relacionar entre si. E essas relações que são as relações que a gente pode entender como relações sociais. Então, o Tarde vai dizer, as relações são... A sociologia não é o estudo das sociedades humanas, é o estudo das sociedades humanas, das sociedades de moléculas, das sociedades de animais, das sociedades de átomos, das sociedades de estrelas, das sociedades de planetas, das sociedades de grãos de areia, das sociedades de forças sobre as marés. Todos os coletivos que agem em associação, que agem conjuntamente, eles seriam sociológicos, eles seriam dignos de uma análise sociológica. Então, portanto, a gente teria essa sociologia universal, né? Então, a ideia é entender, digamos, a estrutura última das coisas como sendo associações. Então, você começa com multidões, né? E essas multidões é que vão explicar, em última instância, do que são feitas as coisas. Então, não é que pela simples adição de alguma coisa, algo novo surja. Mas há uma espécie de fenômeno próprio da socialidade, ou seja, é por causa das relações sociais, não é porque misteriosamente se junta um conjunto de coisas e uma propriedade emerge, mas é que existem relações sociais a serem estudadas entre esses elementos desse conjunto de coisas, né? E essas relações sociais é que dariam à sociologia universal uma espécie de primazia no entendimento da realidade. A realidade é basicamente social, né? Não é basicamente humana, mas é basicamente social. É bem importante isso, ou seja, isso eu vou estar enfatizando o tempo todo, ou seja, não é que a humanidade ela é o motor da realidade, mas é que a socialidade sim e a humanidade entra em contato com o não humano por meio de relações tipicamente sociais. Isso vai servir de preâmbulo para o que a gente vai considerar na unidade 3. Na unidade 3 a gente vai estar às voltas bastante com essa ideia de que, de um ponto de vista perspectivista, né, que é um ponto de vista em que há coletivos, comunidades de não humanos. Dentro dessa perspectiva há relações, e são relações sociais com não humanos. Então Tarde permite pensar essa ideia
de que as relações são relações sociais. Então, por isso que eu estava usando um pouco essa ideia do contraste entre o SIA e fármaco, para a gente entender o que é a relacionalidade. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. O percurso, então, que a gente vai fazer é em direção a uma investigação, ou um começo de investigação sobre o que a socialidade pode trazer para a compreensão das coisas, né? Então, seja uma investigação sobre como é que a gente pode pensar a socialidade. E aí tem várias coisas importantes que a socialidade traz, por exemplo, processos, né? As sociedades em geral têm uma história, no sentido de que elas têm um processo, no sentido de que elas têm um processo que se desenvolve, um processo que começa, uma associação, uma articulação que começa de um jeito e vai se transformando. E essa transformação é que que vai dar forma a ao que aparece depois. Então, essa espécie de explicação genética, ela está imbuída nas explicações sociais das coisas, né? Que, mais uma vez, não são explicações humanas, mas são explicações sociais, no sentido de uma sociologia universal. Agora, uma outra coisa muito importante na socialidade é que a socialidade é formada de indivíduos que compõem essa sociedade. De alguma maneira, elas compõem porque eles são, como a gente vai ver daqui a pouco, interdependentes, né? Mas são esses indivíduos interdependentes, que são a base das relações, esses indivíduos, eles são aquilo que em última instância explica aquilo que há. Então é nesse sentido que não há uma emergência também, né? Não é uma emergência de uma coisa nova que surge a partir do acúmulo. Você vai agregando e conglomerado tem propriedades que os indivíduos não teriam. Os indivíduos, eles forjam essas propriedades na aglomeração, na associação. Eles fazem isso porque eles são os indivíduos que eles são. Então, os indivíduos trazem alguma coisa para a associação. Então, para explicar uma associação qualquer, você tem que explicar os indivíduos. Você tem que explicar esses entes de base. E esses entes de base, que são entes que condicionam a socialidade. E são entes que têm que ser eles mesmos entes sociais. São entes que estão propícios, abertos, de alguma maneira conectados a uma associação. Ou seja, eles são como se fossem entidades prontos para uma associação. E é por isso que a gente vai falar bastante do que é pré-estabelecido, no sentido de que, uma vez que esses indivíduos já estão, alguma coisa já parece que já está pré-estabelecida. Mas antes da gente chegar no pré-estabelecido, eu queria dizer uma coisa que tem mais a ver com a maneira como Tarde está pensando isso, e isso vai ficar mais claro também daqui a pouco. Esses indivíduos, eles então precisam de alguma maneira negociar. Então, por exemplo, quando você tem uma relação social entre humano e não humano, essa relação vai envolver algum tipo de negociação, com as relações entre os humanos. Então, por exemplo, você vai ter uma estrutura que vai constituir uma ordem. Então você precisa ter, por exemplo, uma espécie de contrato
social, se vocês quiserem. Né? Então isso tudo está no âmbito de você pensar numa socialidade universal. Né? Então há uma espécie de contrato social, a gente vai parar nisso daqui a pouco, que vai constituir uma certa ordem. A gente vai, além de tarde, em seguida, parar um pouco em Alfred Whitehead e depois num filósofo que é conhecido dos cientistas sociais e conhecido do público em geral, talvez, que é o Bruno Latour, que vão insistir nessa ideia de que uma ordem precisa de uma sociedade. Não existe ordem sem sociedade. Não existe uma espécie de ordem que pré-existe a sociedade. Né? Então, em última instância, você precisa ter uma sociedade de indivíduos interdependentes. Muito importante isso. Depois a gente vai eventualmente, talvez até hoje, falar um pouco sobre essa coisa da sociedade de indivíduos, etc. Mas aqui a gente está falando de sociedades de indivíduos interdependentes para que uma ordem qualquer, por exemplo, um conjunto de leis, possa ser estabelecido. E notem a mordida aqui. A mordida não é que a gente está falando de leis no sentido das leis que a gente convenciona para nossa sociedade civil humana. A gente está falando também de leis no sentido de leis da natureza. Tá? As leis da natureza, elas também têm uma base social de entidades individuais, interdependentes, que de alguma maneira se associam para que essas coisas, para que essas leis estejam em vigor, sejam mantidas, sejam implementadas. Ou seja, elas sustentam, mantêm essa lei. Ou seja, existe essas leis, ou seja, é uma sustentação da ordem que uma sociedade que precisa ser encontrada, uma sociedade em todos os casos. Então, para a gente entender isso tudo, ou seja, esses vínculos entre sociedade e ordem, entre sociedade e realidade, etc., entre relações e relações sociais, a gente vai começar falando um pouco sobre como é que a ideia de uma relação social pode ajudar a entender a constituição última, se vocês quiserem, das coisas. Como é que essa ideia de que relações sociais informam alguma coisa sobre como as coisas são, que a gente pode dizer sobre a estrutura metafísica das coisas, como é que essa ideia surge e por que ela parece atrativa. Então a gente vai começar daí para chegar nessa ideia de relações sociais constitutivas das coisas. Eu gosto muito dessa ideia dessa conexão entre ciências sociais e metafísica, e tive as voltas com isso uns anos atrás, quando eu estava às voltas com esse livro aqui, escrevendo esse livro aqui, chamado Diáspora da Agência, que está na biografia de vocês. E é um livro que, em certo sentido, é um pouco o mapa de como eu estou pensando essa unidade 2 aqui, né? Ou seja, ele começa da seguinte maneira: esse livro pretende pensar o mundo como uma sociedade. Tá? Para isso, ele explora,
eu vou chegar a isso daqui a pouquinho, mas isso é o prefácio, e a introdução começa assim: ao longo do século XX era comum entender que a metafísica tinha pouco a aprender com as ciências sociais, não apenas pela baixa reputação da primeira e pelo menor valor dado à segunda, em comparação sempre com as demais ciências, mas também pela prevalência da ideia de que apenas a humanidade propriamente se organiza em sociedades, e apenas ela pode ser uma exceção em um mundo governado por leis da natureza. Já começa a ver conexão com o que eu estava falando antes. Se o mundo é assim concebido como fundamentalmente regido por leis da natureza, e os fenômenos sociais estão confinados ao que é humano, ou são não mais que aparências, não há nenhuma lição metafísica se repetida com as ciências sociais. A partição de natureza e humanidade, entendida em termos de uma distinção entre o que é inanimado e o que é capaz de agência, impediu que aquilo que é social se estendesse para além do que está confinado ao humano. De acordo com essa imagem, tomada como certa, se houver espaço para alguma empreitada metafísica, ela deve tomar as leis e não a interação social como ponto de partida. Aí eu digo que desde o final do século XX o Senado tem se transformado e tal, e um pouco é por isso que o livro aparece. O livro aparece porque isso a gente vai ter, espero, a oportunidade de falar mais, a gente pode falar mais nos encontros, mas basicamente, por uma série de razões, a gente essa maneira de ver as coisas um pouco entrou em crise, em xeque nos últimos, digamos, 20 e poucos anos, em particular porque de diversos lugares começou a haver essa espécie de crítica, essa espécie de desconfiança, de suspeita com respeito a essa distinção entre o social, entre, digamos, as ciências naturais e as ciências sociais, e por outro lado, que está associado à crítica à ideia de um antropocentrismo forte nas humanidades, e que também está associado ao impacto do que a gente chama de antropoceno, no impacto dessa ideia de que a humanidade hoje seria uma força geológica, né? Ou seja, teria um impacto na geologia do planeta, e que tem a ver também com uma certa, digamos assim, com vários elementos que levam a uma espécie de ressaca da ideia de que o humano é tão excepcional, e isso que vai um pouco mais diretamente conduzir as nossas explorações aqui. Então essa espécie de excepcionalidade, excepcionalismo humano, né, que faria com que o humano fosse uma espécie, fosse uma coisa muito, muito diferente de todo o resto das coisas que há por aí em volta, né? Ou seja, é um pouco uma ressaca dessa ideia, uma tentativa de se afastar um pouco disso. Mas o nosso percurso pelas socialidades e seus âmbitos cósmicos, ele começa, e é por isso que eu estava tocando Telemann aí e tal, por uns 35 segundos, o início de um concerto para trompete. A gente pode até seguir ouvindo, a questão é que eu fico com medo de não dar interferência. Vamos ver o que acontece se a gente seguir ouvindo. Vamos ver se eu vou conseguir, falando mais alto, fazer com que não fique muito estranho. A gente começa com, como o livro começa, com... vai ter propaganda, é melhor não. Bom, a gente começa como o livro começa, Diáspora da Agência, com a ideia mesma de monadologia, que é um termo central para Tarde. Tá? O Monadologia e Sociologia começa da seguinte maneira. As mônadas, filhas de Leibniz, fizeram carreira desde seu pai.
E aí vai. A monografia é um livro, o livro Tarde é um livro escrito mais ou menos 120 anos atrás, ele é escrito no inicinho, final do século XIX, início do século XX. Então é um livro que também vocês lendo, vocês vão ver que tem um pouco o espírito dessa data. Mas a nossa data agora vai voltar para trás, para o início do século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII, essa época tão cheia de coisas na filosofia europeia, e a gente vai justamente se debruçar um pouquinho nessa ideia de monadologia, nessa ideia de mônada concebida, tal como concebida por Leibniz. O que a gente faz no livro de Diáspora da Agência, eu e o Jadson, é apresentar, isso aí vocês veem aí no capítulo 2, não sei se acho que vocês têm o PDF, a gente apresenta as características, se não me engano, logo de cara, não, a gente apresenta as características no capítulo 3, a gente apresenta as características das mônadas, né, das monadologias. E é isso que em parte a gente vai explorar. Está lá pelas voltas, portanto, da página 95, 94, 95 do Diáspora da Agência. Bom, vamos lá. Para Leibniz, um pouco de história da filosofia, que não é o que a gente está fazendo nesse curso de introdução à filosofia, mas um pouco para a gente entender como é que essa ideia surge, um pouco da história dessa ideia de mônada. Descartes, pensando no século XVII, introduziu essa ideia de que a mente é uma parte do mundo que atua como uma espécie de variável independente. Ou seja, ela tem uma espécie de vida própria. E ele chamou essa vida própria, ele entendeu essa vida própria, essa capacidade, e portanto, a gente tem todo o conjunto de pensamentos que não necessariamente se conectam ao mundo exterior, né? Então é como se a gente tivesse uma espécie de bolha. A mente fosse, portanto, os nossos pensamentos, que formam uma espécie de bolha, uma espécie de teatro fechado nele mesmo. Esse teatro, ele não é de maneira óbvia conectada com o resto do mundo, com o que há fora dele. Descartes, portanto, entendeu com isso que havia uma espécie de âmbito subjetivo que se desconecta de todo o resto. Então você tem aqui uma separação entre o sujeito que pensa e o mundo como ele é. E essa conexão, ele vai pensar, uma conexão que não é tão. Essa conexão não vai ser evidente. Tá? Então ele vai partir de um começo, de um ponto cético, que vai significar dizer, olha, eu não sei como é que eu vou alcançar o mundo, como é que eu vou ter alguma certeza sobre alguma coisa se eu estou simplesmente confinado nos meus pensamentos. Ainda que ele descobre logo de cara que eu possa ter certeza, uma autoridade última, uma autoridade final sobre os meus pensamentos. Em certo sentido, Descartes, com isso, introduz a subjetividade no babado. Agora, para a gente também conectar logo com o que a gente estava fazendo quando a gente estava às voltas com Platão, veja, Descartes,
entende essa coisa que pensa como uma substância. A gente viu que substância em geral como, digamos, as pessoas entendem a palavra grega ou traduzem a palavra grega ousia, né? É justamente a ousia que justamente a gente estava contrastando com fármaco na primeira unidade. Então, e o que é ousia? E Descartes sobre a substância é bastante claro, né? Ele diz, olha, a substância é uma coisa que é uma causa sui, ela é uma causa de si mesma, ela não precisa de nada de fora, ela não depende de nada de fora, ela não se origina de nada de fora e ela não precisa de nada de fora para a sustentar. Ela se sustenta por si mesma, ela se origina por si mesma, ela se sustenta por si mesma. Ela é, portanto, causa sui, esse é o termo. A substância é causa sui, no sentido de que, como a gente estava vendo, o fármaco enfim, alguma coisa que contrasta com essa ideia. Mas, enfim, a ideia é que Descartes, então, pensa a substância como sendo a causa sui, e aí ele vai, para começo de conversa, depois a história vai ficar um pouco mais complicada quando ele tenta resolver a relação entre o corpo e o pensamento. Ele vai dizer, a mente, ela é uma substância que ele vai chamar de res cogitans, a coisa cogitante, a coisa pensante. E a outra substância é a substância corporal, que ele vai chamar de res extensa. Bom, enfim, beleza. Então, veja bem. Aí você tem duas substâncias e elas, enfim, todas as duas, enquanto substâncias, são causa sui. O que bom, daí sai muita coisa. Em certo sentido, a gente vai ver, não sei em que grau de detalhe, mas basicamente Descartes vai influenciar a história da filosofia moderna desde então, né? Em particular filósofos como Locke, Hume, Spinoza, Leibniz e eventualmente Kant e seus seguidores. Bom, mas enfim, o que vai nos interessar aqui em particular nesse e uma coisa importante é que em certo sentido talvez Descartes tenha ou seja, ali é um ponto de inflexão, ou seja, talvez Descartes tenha muito rapidamente aderido à ideia de substância, né? Talvez ele tenha muito rapidamente aderido a essa ideia grega, essa ideia clássica de substância. Talvez ele não devesse ter feito isso tão rapidamente. Mas, enfim, isso a gente vai eventualmente explorar mais adiante. Leibniz toma essa herança cartesiana para entender que, de alguma maneira, o pensamento ele é uma unidade de governo, ou seja, ele é uma unidade de ação sobre o que sobre o que está fora dele. Então, essa relação entre mente e corpo passa a ser estrutural para entender todas as coisas. Tá? Então ele vai entender mentes como unidades de ação. E a matéria sobre a qual a unidade de ação age
é uma matéria, é uma coisa completamente diferente. Uma coisa completamente diferente que não tem agência, que não tem animação. A matéria é simplesmente uma mera, se vocês quiserem, uma mera passividade. Muita coisa para ser discutida aqui, mas enfim, a ideia central é que essa capacidade da mente de atuar sobre o corpo, né, é o que vai ser a base do que o Leibniz vai pensar. Essa capacidade do corpo, da mente de atuar, e veja bem, de atuar como uma unidade de ação, né? Atuar como um governo, tá? Então a relação entre mente e corpo, é a relação entre governo e governado, entre governo e seu departamento, se você quiser, sua província, seu território, tá? Então o governo, ele não veja bem, a herança cartesiana aqui, o governo, ele não é afetado, como a res extensa do Descartes não afeta a res cogitans, né? Também aqui a res cogitans ela também aqui os governos, eles não são afetados pelos governados, né? O que eles são capazes de fazer é implementar sobre os governados, ou pelo menos sobre o que parece a eles serem os governados, o seu governo, a sua lei. Tá? Então você tem o Leibniz também vai partir da noção de substância, mas ao contrário de Descartes, para o qual havia duas substâncias, na verdade não duas, mas três. A terceira substância é uma substância que de alguma maneira conecta as demais substâncias, as outras duas substâncias, que é a substância Deus. Leibniz vai partir de uma infinidade de substâncias. E essas infinitas substâncias, elas subsistem por conta própria, mas elas estão submetidas, e é isso que vai interessar a gente, a uma relação. Elas estão interconectadas. Mas antes de chegar na interconexão, queria só pontuar algumas coisas, porque talvez a gente esteja indo rápido demais. Então, essa unidade de governo, essa unidade de ação, que a gente entende como aquilo que imprime alguma coisa sobre a matéria, e não importa muito bem mais do que aquilo que essa unidade de ação pensa que está imprimindo sobre a matéria, né? Essa é a base do desenho do mundo. Então o mundo é feito de um monte de unidades de ação que de alguma maneira estão numa associação. Então essa interconexão que eu estava falando justamente se dá através do mundo. As mônadas, enfim, esse é o nome que Leibniz dá a essas substâncias. Essas mônadas, elas são mundanas, elas pertencem a um mundo, elas são articulações dentro de um mundo. Fora do mundo, elas não conseguem agir, porque a ação delas depende das demais mônadas.
Então, a unidade central são as mônadas, mas as mônadas, por serem como elas são, elas apontam para um mundo. Tá? Então, em certo sentido, você poderia dizer também que a unidade básica é o mundo, porque o mundo é nada mais do que o conjunto de mônadas que estão ali presentes, o conjunto de governos que estão ali presentes. Tá? Então é essa imagem do mundo. Agora, então a mônada, ela atua sobre um território, sobre um departamento. Uma coisa muito importante, mônadas não são átomos, né? Porque elas não são, por exemplo, partículas de matéria, elas são unidades de governo, como se fossem partículas se vocês quiserem, de ação, de mente, de pensamento, mas não de matéria. Elas também não são átomos, no sentido de que elas não são iguais uma à outra. Não existe uma estrutura geral da mônada. A mônada ela tem certas características comuns, cada uma das mônadas, mas cada mônada é diferente de cada uma das outras. E é por isso que se forma uma associação. Né? Essa diferença entre as mônadas é muito importante. Tá, então daqui a pouco a gente vai falar sobre o Deus de Leibniz. O Deus de Leibniz é um construtor de mundos, né? Então ele não lida com isso é muito interessante. Ele não lida com o varejo, ele lida com o atacado, ele lida com uma sociedade, um mundo. Então ele escolhe a criação de um mundo, é escolher um conjunto de mônadas. E aí o mundo vai acontecer. O mundo é, portanto, esse conjunto de mônadas. Isso que eu estava falando no início sobre tarde e emergência, tá aí, né? Fica um pouco mais claro agora, né? Ou seja, não é que alguma coisa surge da confluência desses indivíduos, é que esses indivíduos, em certo sentido, prefiguram a sociedade que eles vão construir, que eles vão constituir, que eles vão instituir, que eles vão manter, que eles vão sustentar. Bom, então, o mundo portanto, uma relação social. Aí, né? Uma relação social entre mônadas. É uma sociedade de mônadas. O mundo é uma sociedade de mônadas. Mônadas são diferentes delas, diferentes umas das outras. A gente diria cada coisa que existe, tentando apontar para um slogan do Tarde, que daqui a pouco eventualmente a gente vai alcançar. Existir é diferir, ele diz. Existir é fazer uma diferença. E tá aí, né? Ou seja, no mundo cada mônada é diferente de todas as outras. Tá? Então isso faz com que Leibniz defenda uma ideia que é muito importante para as monadologias em geral, que é a ideia de que a identidade a identidade de alguma coisa é dada simplesmente pelas suas qualidades, porque as qualidades são sempre diferentes, tá? Então duas coisas que são indiscerníveis em suas qualidades, elas têm que ser idênticas. Tá? Esse é o princípio que os filósofos chamam de lei de Leibniz, que é bastante importante em muitos contextos. Em geral, as pegadas clássicas na lógica, elas supõem a lei de Leibniz, ou seja, supõem o que a gente chama de indiscernibilidade, a identidade dos indiscerníveis e também a indiscernibilidade dos idênticos. Ou seja, se duas coisas são iguais, elas são indiscerníveis. Ou seja, as suas qualidades são as mesmas. E se duas coisas têm as qualidades são as mesmas,
elas são iguais, elas são idênticas. Então a identidade dos discerníveis e a indiscernibilidade dos idênticos segue daí, porque as mônadas elas são diferentes, porque elas são indivíduos, é isso que faz elas serem indivíduos. Elas são conjuntos de, se vocês quiserem, conjuntos de predicações. Né? Agora, vamos lá, o que é uma mônada? Uma mônada é uma unidade de ação que é também uma perspectiva sobre as coisas. E é isso que é interessante a gente pensar no legado cartesiano, né, no legado de Descartes sobre Leibniz. Então, o legado cartesiano diz o pensamento é uma perspectiva e você pode, né, ter uma variável independente, como talvez seja totalmente fechado em você mesmo. Então, a perspectiva, a mônada, ela é uma perspectiva sobre as coisas, sobre todo o resto. E o resto é o quê? Outras mônadas. Tá? Agora, veja bem, as mônadas, elas então governam sobre um certo território. Mas não é claro que esse território, por sua vez, e isso é bastante interessante, que não é claro que esse território é o território apenas de uma mônada. Lembra, você tem infinitas mônadas. Então Leibniz vai dizer, se o meu território, por exemplo, suponha que eu sou uma mônada e então a minha mônada exerce um governo sobre o meu corpo. Mas não quer dizer que não haja outras mônadas no meu corpo. Né? Então, o pessoal que está lendo Tarde, né? Essa história toda do não é Deus, é um micróbio, né? O pessoal que ia ler que ia ler Arthur, e Arthur insiste bastante nessa ideia de que Deus finalmente foi descoberto e ele é um micróbio. Então tá aí, né? Então o microscópico interessa muito a Leibniz. Então no meu corpo tem um monte de outras mônadas que têm também seus territórios, seus departamentos. Beleza. E eu, para ter um governo sobre o meu corpo, eu vou ter que negociar com esses territórios. Vírus. Né? Eu vou ter que negociar com o meu, vamos lá, com o meu viroma, para eu poder ter um governo sobre o meu corpo. Então, e esse governo talvez não seja nunca completo. Né? Mas enfim, é através de alguma maneira, é através de outros governos que eu governo. Né? Eu não governo, portanto, eu não governo diretamente a matéria. Eu governo a matéria por meio dos seus delegados. É quase como se Leibniz é entendido como um filósofo barroco. E é esse momento justamente europeu em que o feudalismo está se corroendo, mas uma lenta corrosão, né, que dura até hoje, né? Essas estruturas feudais aqui podem ajudar a gente a entender como é que o Leibniz está pensando. Ou seja, você tem um rei, mas esse rei, na verdade, ele governa através dos seus delegados, que são, por exemplo, os seus senhores feudais, que por sua vez delegam as suas terras a outros governos, etc., né, a seus vassalos. Então essa relação de vassalagem é uma relação entre mônadas, né? Então, as mônadas têm entre si relações sociais de vassalagem. Bom, então essas vassalagens fazem com que... Agora, essa vassalagem é infinita. Né? Então, imagina uma matrioshka, né? Uma dessas bonequinhas russas, você tem um governo dentro de outro governo, ad infinito. Ou seja, o Leibniz é interessado na diferença infinitesimal
Bom, não é à toa, ele é um dos inventores do cálculo infinitesimal. Né? Ele está interessado no minúsculo. Né? E ele está pensando realmente o cálculo infinitesimal em termos do minúsculo. Esse minúsculo é o quê? Essas mônadas, essas monadinhas, muito pequenas. Entende? Que de alguma maneira tem também seu território. Num ensaio que se chama A Monadologia, lá na altura do. É um pequeno ensaio que vocês podem encontrar facilmente por aí, eu posso mandar para vocês se vocês quiserem. É um ensaio de umas 10, 12 páginas, que tem uma centena, talvez, de um pouco mais de uma centena de sessões, e essas sessões são realmente muito curtas. O Leibniz diz, lá nas 65, por aí, ele diz assim, não há, vou pegar aqui, enfim, podemos, talvez, vou interromper esse clipe, aí eu já pego o livro e a gente já começa o próximo clipe a partir desse trecho do Leibniz, que vai falar justamente que ele diz: não há porção de matéria, por menor que seja, que não seja um aquário ou um jardim, ou seja, que não esteja governada por alguma mônada. Então, percebe o infinito pequeno que ele está adentrando, né? Ou seja, um infinito minúsculo. É isso, o infinitesimal, é isso que interessa a ele, né? Ou seja, onde tem matéria, tem mônada. Ah, mas essa matéria agora é muito pequenininha. Bom, mas também tem mônada ali. Também ali tem governo. Tá? Então percebe como isso é uma maneira de considerar a matéria totalmente passiva, governada. Vamos ao próximo clipe. Então, começando esse outro clipe, a gente vai ver como é que o Leibniz fala disso, né? Aqui na monadologia, ele diz assim, 67, né? Ele diz assim, cada porção da matéria pode ser concebida como um jardim repleto de plantas, ou como um lago, um aquário repleto de peixes. Porém, cada ramo de planta, cada membro de animal, cada gota de seus humores é ainda um jardim ou um lago. O 68 segue, a gente pode seguir um pouco mais. E embora a terra e o ar interpostos entre as plantas do jardim, ou a água interposta entre os peixes do lago, não sejam planta nem peixe, contém, não obstante, algo deles, porém, quase sempre com uma sutileza a nós imperceptível. Assim não há nada inculto, estéril e morto no universo. Nem caos, nem confusão, senão em aparência. Mais ou menos como em um lago. A certa distância se veria um movimento confuso e, por assim dizer, uma agitação de peixes, sem que se discernissem os próprios peixes. Mas os peixes estão lá. Ou seja, essas mônadas, elas estão lá. As mônadas, elas formam essa unidade de governo. Agora, muito importante, a monadologia, deixa eu só ver aqui no meu capítulo 3, no nosso capítulo 3, se a gente conseguiu, se eu falei de todas as características que a gente dá às monadologias. Tem as sucursais, mas as principais são sim, toda mônada percebe na entidade dos arcos, tá? Bom, então, uma coisa muito importante é que para Leibniz, então, vamos lá.
As mônadas, elas são consequência do mundo em que elas estão. Elas são mundanas, elas são intramundanas, a gente vai dizer. Elas são intramundanas, elas só existem num mundo. O que quer dizer isso? Leibniz concebe que, além do mundo atual, há um conjunto de outros mundos, um conjunto infinito também de outros mundos. Tá? Então, o que é o mundo? O mundo é um conjunto infinito de mônadas. O que é, portanto, uma sociedade infinita de mônadas? O que é o... E essa sociedade o que é? É uma entre infinitas outras sociedades. Tá? Então, a mônada ser mundana significa dizer o seguinte: a noção de mundos possíveis é uma noção muito interessante, porque ela permite a gente conceber possibilidade. Logo de cara a gente concebe possibilidade, a gente concebe necessidades, modalidades, esses termos que interessam bastante aos filósofos. O possível e o necessário podem ser entendidos em termos de mundos possíveis. Os mundos possíveis são, ou seja, uma coisa que acontece em um mundo possível, mas não acontece em todos, é uma coisa possível, digamos, grosso modo. Né? Uma coisa que acontece em todos os mundos possíveis é uma coisa necessária. Né? Tem que acontecer, não tem jeito. Uma coisa que não acontece em nenhum mundo possível é o impossível. Bom, e assim vai, né? E as coisas que podem acontecer em qualquer mundo possível é aquilo que é o não necessário, aquilo que é o contingente, a gente diz, né? Bom, beleza, mas tudo bem. Mas Leibniz introduziu essa noção muito interessante para a gente pensar a modalidade, né? Para pensar essas coisas possível, necessário, impossível. Bom, aí a gente pode pensar o seguinte: sim, aí mônada forma uma. Cada mônada está associada ao mundo, ao mundo possível. Então, portanto, retirada a mônada desse mundo, a mônada já não é mais o que ela é. Né? Ela é uma outra coisa. Ou não é coisa alguma. Porque ela não consegue realizar o que ela faz sem um conjunto sem o mundo à volta dela. Então, portanto, ela está totalmente articulada, preparada, determinada para aquela sociedade, para aquele mundo. Leibniz entende que você não pode levar, portanto, uma mônada de um mundo possível para outro mundo possível, porque aí ela não vai poder agir. A unidade, ela sabe agir naquele ambiente, ela sabe agir ali, ela age ali naquele lugar que ela está. Né? Ela tá fixada naquele lugar. Ela está pré-determinada, pré-estabelecida àquele lugar. Tá? Então, atualmente, nos últimos anos, muito se fala sobre mundos possíveis e, por exemplo, algumas concepções de mundos possíveis da filosofia do século XX entende que as entidades de um mundo possam fazer viagens transmundanas, transmundiais. Né? Então, por exemplo, eu posso, e é muito interessante para a gente pensar em possibilidade. É possível que eu não fosse, por exemplo, um humano, mas uma tartaruga. Sim, veja, isso é possível, porque há um mundo possível em que eu seria uma tartaruga. Para Leibniz isso não faz sentido. Né? Eu poderia imaginar, por exemplo, uma situação em que eu não tivesse presente.
ou que em vez de eu estar presente, alguma outra coisa estivesse presente, por exemplo, uma tartaruga. Aí eu poderia imaginar o mundo possível. Então eu poderia dizer assim, eu seria uma tartaruga naquele mundo possível. Porque eu sou totalmente mundano, a minha identidade é totalmente mundana. Isso tem a ver com a lei de Leibniz, tem a ver com a identidade dos indiscerníveis e indiscernibilidade dos idênticos. Tá? Quando você tem quando você cria a possibilidade de uma viagem transmundana, de uma viagem transmundial, de uma identidade transmundial, de uma identidade transmundana, você está, em certo sentido, rompendo com a lei de Leibniz, com a identidade indiscerníveis, indiscernibilidade dos idênticos, em particular, a indiscernibilidade dos idênticos. Então, para Leibniz, veja, essas sociedades, elas são sociedades totalmente articuladas, fechadas, que são mundos. Né? Como é que a gente pode pensar, então, numa mônada? Veja que interessante. A gente pode pensar na mônada da seguinte maneira. A mônada, ela é como se fosse uma linha de um texto. Se vocês quiserem ser mais específicos, a linha de um código. Um código, por exemplo, um programa em Java. Tá? Então, é como se a mônada fosse uma linha de um código. Ela não funciona se todas as outras linhas não estiverem também funcionando. Cada linha é uma mônada, formada talvez de outras mônadas que são vamos seguir na analogia, porque também ela vai encontrar certos limites por causa da infinitude minúscula, do infinitesimal. Então, a mônada, ela é como se fosse essa linha. Ela só funciona com todas as demais. Então, portanto, ela é totalmente associada ao mundo. Deus, Leibniz vai dizer, é uma espécie de relojoeiro perfeito, porque ele associa cada uma das ele faz o mundo com mônadas perfeitamente equilibradas, harmonizadas entre elas. Aí surge um problema. O problema surge da seguinte maneira: Deus, portanto, relojoeiro perfeito, constrói essa harmonia para estabelecer da seguinte maneira. Ele num livro que chama Teodiceia, que é um livro muito interessante do Leibniz, ele termina o livro falando apresentando esse mito. Bom, temos aí as voltas de mitos, e o mito que ele vai apresentar é o mito de Palas, um mito que apela para os gregos, e do palácio dessa Palas, e ele vai dizer, é como se Deus estivesse observando uma casa infinita, em que cada um dos cômodos fosse um mundo, e esse mundo formado por infinitas mônadas, e Deus então escolheu, num certo momento ele contemplou essa casa, e num certo momento ele escolheu entre todos esses cômodos, entre todos os mundos, aquele que lhe pareceu o melhor. Tá? Ou seja, Deus escolheu o melhor dos mundos possíveis. Isso tem muitas ressonâncias, se vocês quiserem a gente pode discutir isso bastante no encontro. No encontro na síncrona. Beleza. Ou seja, Deus. Por quê? Quais são as implicações que isso tem? Tem que a existência tem a ver com a perfeição. É por isso que, enfim, Voltaire, já virou até o Cândido já virou até novela da Globo. O Cândido otimista, o Cândido ele acha que tudo que acontece no mundo tudo que acontece é o melhor dos mundos, está acontecendo porque esse é o melhor dos mundos possíveis, enfim, essa história, né? Tudo tem uma razão suficiente, o Leibniz vai dizer. A gente pode explorar um pouco isso mais daqui a pouco, mas sem perder o foco do melhor dos mundos possíveis.
A ideia, portanto, é que se melhorar, piora. E é muito interessante isso, porque, por exemplo, a turma discute muito, o próprio Leibniz começa a Teodiceia discutindo essa ideia do tá escrito, né? A gente falou de linhas de código, a gente estava às voltas com a escritura há pouco, essa coisa do tá escrito, né? Mas então, brother, você está falando que maktub, como dizem os fatalistas turcos, as coisas estão escritas, é isso? Você está dizendo que as coisas então estão escritas, e ele então vai dizer, veja, não é que elas estão escritas, não é que elas estão prontas sem nenhuma razão. Elas são como são por uma razão suficiente. Então isso quer dizer que há uma necessidade das coisas serem do jeito que elas são. A gente, portanto, tem que se conformar com o futuro do jeito que ele vier. Ele vai dizer assim, olha, e aqui eu acho que é uma mensagem até bastante interessante, sobretudo nos tempos sombrios que a gente vive, né? Ele diz assim, olha, na verdade, o que se passou, o passado, é o melhor possível. Agora, nós, na nossa perspectiva, nós podemos imaginar, através da razão, através do nosso pensamento, a gente pode imaginar uma coisa completamente diferente, uma melhor, o que a nós nos parece melhor. Mas Deus vai nos mostrar que talvez nos mostrar que aquilo que a gente pensa que era melhor não é o que era melhor, porque não é o que vai acontecer. Então, tá? Ou seja, em certo sentido, no mesmo fôlego, ele está dizendo aceitar o passado, mas sem conformismo. Não é que o passado determina nada, porque a gente não sabe o que o passado vai determinar, porque isso depende do juízo de Deus. Por quê? Porque nós não podemos julgar sobre o infinito, isso é muito importante, enquanto Deus julga sobre o infinito. Deus avalia sobre o infinito porque ele percebe o mundo como essa infinidade, a sociedade infinita, e nós só conseguimos lidar com o finito, então a gente não consegue, mas na nossa perspectiva, enquanto uma mônada individual, a gente pode projetar o melhor, e o melhor é o que vai acontecer, mas talvez a gente erre com respeito ao melhor. Agora é muito importante. Tá? Então, de um lado você tem uma paz, uma tranquilidade, você não precisa ter ressentimento, o que aconteceu foi o melhor que poderia ter acontecido, massa, mas por outro lado, o futuro eu posso projetar o melhor futuro que eu consigo imaginar. Tá? Como ele vai dizer no início da Teodiceia. Agora, veja bem, aí a turma vai xaropar. E aí essa xaropação é uma xaropação muito importante para a gente entender o que Leibniz está fazendo, e com isso a gente já chega na mensagem de Leibniz, que vai ser importante para tarde. A turma vai xaropar, os inquisidores vão xaropar, vão dizer assim, Leibniz, brother, vem cá. Aí tem dois xaropadores famosos na história do pensamento de Leibniz. Um se chama Arnaud e o outro se chama Pierre Belle. Pierre Belle é o que vai, em certo sentido, que vai motivar a resposta do Leibniz a Teodiceia, que é uma resposta dele a esse brother, Pierre Belle. Então a turma vai xaropar assim, brother, você está dizendo aí que está tudo determinado. Isso quer dizer então que Deus, ao escolher o melhor dos mundos possíveis, escolheu o mal, por exemplo, escolheu Adão comer a maçã, escolheu o pecado, ou seja, está dizendo que Deus pecou, está dizendo que Deus cometeu um pecado, se Deus cometeu um pecado, Deus é pecador? Aí o Leibniz responde, meu Deus, minha Nossa Senhora, veja bem, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, Deus não escolheu Adão pecador. Deus escolheu, ele não escolheu
Ele não escolheu Adão pecador, ele não escolheu, é por isso que eu estava dizendo, ele não escolhe no varejo, ele escolhe no atacado, ele escolhe na sociedade. Ele diz assim, olha, veja bem, eu não escolhi Adão pecador, eu escolhi o mundo. Deus não escolheu Adão pecador, Deus escolheu o mundo em que Adão peca. Ou seja, se não tivesse Adão pecador, talvez as coisas fossem muito piores. E aí ele dá algumas ideias sobre isso, né? Porque com isso a gente tem a redenção, com isso a gente tem a possibilidade da salvação, etc, 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 etc. Ou seja, não é no varejo que ele escolheu, ele não escolheu Adão pecador, ele escolheu o mundo, ele escolheu essa sociedade cósmica, se vocês quiserem. Beleza? Então ele escolheu a sociedade, ele não escolheu o indivíduo Adão pecador. Agora, muito importante, aí a turma vai dizer assim, o Arnaud, eu acho que vai dizer assim, tá bem, mas aí você está me dizendo que tudo é necessário. Você está dizendo que na época o tipo de nome feio que o pessoal usava para quem achava que tudo é necessário, que tudo está estabelecido e não poderia ser de outra maneira, o nome feio que a turma usava na época era espinosismo. Isso era atribuído a Spinoza. Então isso é terrível, isso é espinosista, isso é absolutamente. Ao que Leibniz dizia assim, não estou dizendo que tudo é necessário. Tanto que há outros mundos possíveis. É que a noção de mundos possíveis interessa muito, ele importa muito, ele vem bem a calhar. Ele vai dizer assim, olha, há mundos possíveis. Há um mundo possível que Adão não peca, beleza. Há um mundo possível que Adão não peca. Não sei se esse mundo é melhor ou pior, isso é uma outra história. Mas há um outro mundo possível que Adão não peca. Então não é necessário que Adão peque. Ou seja, é necessário aquilo que acontece em todos os mundos possíveis. Não é em todos os mundos possíveis que Adão peca, é só nesse mundo possível que Adão peca. Não é? Então tá tudo bem, então tá tudo certo. Então agora, há, portanto, contingência. Aí alguém vai dizer assim, por exemplo, alguém poderia dizer, o inquisitor, o Arnaud, por exemplo, diz assim, sim, mas tudo bem, mas acontece que nesse mundo parece que o Adão está fadado a pecar. Ao que ele vai dizer, olha, na verdade esse mundo está determinado de uma certa maneira. Contingência não significa indeterminação. Do ponto de vista de Deus, Deus sabe que Adão vai pecar. Né? Porque Deus escolheu Adão pecador. Quando Deus escolheu Adão, isso é muito importante, quando Deus escolheu Adão, ele escolheu tudo que Adão fez, faz e fará. Ele escolheu todas as predicações de Adão. Todas. Ao saber quem é Adão, ele sabe tudo. Todos os estados, qualidades, relações e acontecimentos que vão envolver o Adão. Então ele, aquele de Adão. Então ele escolheu Adão, escolheu aquele ali. Mas o Arnaud diria, mas essa escolha aí é uma escolha que foi feita por uma necessidade. O Leibniz vai dizer uma coisa muito, muito importante, que é muito difícil a gente entender. A gente precisa pensar, talvez, sei lá, alguns minutos para entender. Ele diz assim, olha, veja bem, Deus é infinitamente livre e Deus é infinitamente sábio. Ele é as duas coisas, infinitamente livre e infinitamente sábio. Incrível, né? Infinitamente livre e infinitamente sábio. Mas infinitamente sábio não significa que ele deixa de ser livre porque ele é infinitamente sábio. Ele é as duas coisas. E ser as duas coisas significa dizer ele faz uma escolha a partir do conhecimento dele, a partir das razões que ele tem para agir. A escolha que ele faz é a partir das razões que ele tem para agir. Ele não age de acordo com razões outras que não as razões que ele tem para agir. E agir de acordo com as razões, o Leibniz vai dizer, isso é liberdade. Eu não estou sendo coagido por nada, eu estou agindo de acordo com a minha própria razão, de acordo com o meu próprio conhecimento. Então estou aí, pronto. Então Deus é infinitamente livre e infinitamente sábio. Ou seja, ele não age por necessidade.
Ele age de acordo com o seu conhecimento, ele age de acordo com as razões que ele tem. E aí, ou seja, portanto, a contingência não implica em determinação, implica em determinação. Estou determinado, Deus vai fazer isso, mas esse é o melhor dos mundos possíveis. No julgamento de Deus, que é sumamente livre, sumamente bom e sumamente sábio. Então essa vai ser a resposta. Agora, a mônada, portanto, ela vive situada. Interessante, né? Ela vive situada, ela vive na perspectiva que ela tem. E ela age de acordo com as razões suficientes que aparecem a ela. Né? E age, portanto, com liberdade. Mas essa liberdade, é claro, ela está determinada num âmbito social, porque cada mônada ela é, de alguma maneira, ela faz o que ela faz, tem o efeito que ela tem na sociedade que ela está, no mundo que ela está. Portanto, não é à toa que a razão suficiente é central, porque a razão suficiente é aquilo que dá para a mônada aquilo que ela a ação, a capacidade de ação que ela vai ter livremente. Agora, ela não precisa, as pessoas falam, não há necessidade de sensação, a mônada não precisa sentir o mundo externo. Não, a mônada não precisa sentir o mundo externo, porque ela já tem o mundo externo todo dentro dela. Então, o mundo externo é dentro da perspectiva dela. Né? Então, ela vai considerar aquilo que ela está considerando e agir. Então, ela vai pensar e vai agir. Então, dentro desse teatro cartesiano que ela tem dentro dela, é que ela vai tomar uma decisão, e essa decisão, a partir dessa decisão é que ela vai agir, ela vai governar dessa maneira. Ela vai governar pelas suas próprias caminholas que estão lá estabelecidas dentro dela. Ela não está à busca de pensamentos. Os pensamentos estão lá nela, ela tem essas ideias dela. Né? Então, portanto, é como se fosse um quarto que tivesse uma perspectiva sobre o mundo. E essa perspectiva é que faz com que a mônada decida como ela vai agir. Deus sabe de tudo, sabe como é que isso tudo está funcionando e sabe como é que ela vai agir. Sabe que Adão vai pecar. Mas Adão não está determinado a pecar. Adão decide a pecar a partir desse instrumento de razão, de razão suficiente. É aí que ele vai. É aí que ele vai. É aí que ele vai se decidir a pecar. Né? Agora, essa decisão ela é uma decisão livre, ainda que seja uma decisão determinada desde o momento em que Deus escolhe de uma maneira sumamente sábia, de uma maneira sumamente livre, aquele mundo como o melhor dos mundos possíveis, como aquele mundo que parece a ele o melhor dos mundos possíveis. Então a mônada percebe, né? Ela avalia e percebe. Ela é uma unidade de ação, é uma unidade de percepção, né? Essa percepção ela não precisa estar indeterminada. Ela já está determinada pelo que a mônada foi escolhida. A mônada foi escolhida para aquilo, foi escolhida para
para estar naquele mundo. Ou seja, ela é escolhida a partir do mundo em que ela está. Então ela está já de cara conectada com o mundo que ela está. Então, em certo sentido, ela já sabe o que ela tem que fazer, como uma linha de código, que não precisa ler as outras linhas, ela já sabe, ela está conectada às outras linhas. É como uma manivela que tem que pressupor todas as outras manivelas estão vindo, digamos, numa máquina. Né? Se uma manivela quebra, todo o resto cai por terra. É isso que acontece com uma mônada, com o mundo, quando uma mônada, digamos, é retirada. Então é isso. Então, agora, veja bem, a particularidade de Leibniz, do ponto de vista da concepção de uma monadologia, que é o que vai interessar a gente. A particularidade dele é que vai dizer assim, olha, na verdade as mônadas, elas não têm que negociar socialmente aquilo que elas vão implementar no mundo. Elas não têm que negociar. Elas simplesmente estão articuladas por um desenho. O mundo ele foi desenhado já. Deus escolheu um desenho para o mundo. E esse desenho envolve as mônadas, envolve esses indivíduos, esses pontos, esses tijolos constitutivos que são as mônadas. Tá? Então, portanto, a negociação já foi feita. É como se você não precisa. Como se você tivesse. Imagina que você tivesse assim, um tratado diplomático entre diversos países. Esse tratado estabelecesse o que cada país vai fazer em cada caso. Algo mais ou menos como, sei lá, os tratados que articulavam os países da Europa nas vésperas da guerra de 1914. Então, se houver uma agressão desse país, você declara guerra àquele. Se tal país declarar guerra, você declara aquele. Então, é isso o sistema de Leibniz, levado ao infinito e ao infinitesimal. Tá? Ou seja, já está tudo articulado. Se você retira essa harmonia pré-estabelecida, você então vai ter que negociar. Você tem que negociar caso a caso. Vai ter esses indivíduos que tem que negociar, porque o design já não foi estabelecido. Você não tem um mundo. Ou seja, na diáspora da agência, a gente propõe um modelo para explicar a peculiaridade do sistema de Leibniz dentro das monadologias. E o que acontece é o seguinte, a nossa explicação é o que a gente chama de o modelo dos 3 momentos, uma coisa assim. Então, tem um momento que é Deus contemplando todos os mundos possíveis, mais ou menos como o Palácio de Palas, como eu estava falando. O palácio que tem infinitos cômodos, e esses cômodos são cômodos que são formados por infinitas mônadas, e só Deus, porque concebe infinitamente, consegue. Um segundo momento não é o momento da contemplação, é o momento da escolha. Esse momento é o momento que Deus é livre. Né? É o momento que Deus é livre. Aí ele vai escolher um mundo possível, um cômodo. Essa escolha é contingente, ela não é necessária, porque Deus é infinitamente sabe, mais infinitamente livre. A infinita sabedoria não impede a infinita liberdade. Bom, depois tem o terceiro momento. Esse momento é o momento da implementação. Até aí é onde a gente vive, já está tudo pronto. Mas o momento da liberdade aconteceu. Tá? Agora, o que outras monadologias vão fazer diferente de Leibniz? Né? Lembra, né? Ou seja, a primeira frase do livro do Tarde foi: fizeram carreira. As mônadas filhas de Leibniz fizeram carreira. Deixa pra... Os monadologistas dizem assim: olha, não haverão três momentos. Esses 3 momentos coincidem. Você não pode separar momento 1, momento 2, momento 3. Né? Essas 3 coisas coincidem. Ou seja, as decisões são feitas a cada momento. Você tira a figura de Deus, como o Tarde faz, Whitehead não faz. Whitehead tem um outro papel para Deus. A gente vai eventualmente ver isso. Mas você tira Deus da jogada, então o que você tem é que, enfim, não tem essas escolhas.
Não tem essa contemplação e essas coisas. Você tem um momento presente em que essas mônadas estão se articulando e elas não estão pré-figuradas para estar estruturando para uma determinada sociedade. Então é como se fosse umas linhas de código que vão ter que se escrever mutuamente. E aí você entra num elemento social muito importante. As relações, em Leibniz você já tem relações sociais, são relações sociais, no entanto, que são relações que estão pré-articuladas, pré-estabelecidas, como num acordo diplomático que já foi feito. Nas moradologias pós-estabelecidas, para usar um termo que o Latour usa, nas moradologias pós-estabelecidas, o termo que o termo que a gente pode usar também é o termo captura, né? Você tem uma mônada tentando capturar a outra, é como se fosse uma espécie de jogo de poder entre as várias mônadas, como uma espécie de batalha entre vontades de poder. A gente vai ver isso até mais claramente no Tarde, quando o Tarde vai dizer assim, olha, as mônadas tentam se preponderar sobre as outras. Né? E essa é uma tese a gente vê que pode ser bem sucedida ou pode fracassar. Né? Então, e aí você tem, portanto, essas interações sociais, digamos, mais vivas e dinâmicas da maneira como o Tarde está descrevendo, né? Por toda parte. Uma coisa muito importante que o Tarde herda de Leibniz é essa ideia que isso é cósmico, está por toda parte. Ou seja, essas unidades não são unidades do mundo humano, do corpo humano, da sociedade humana, mas são estão por toda parte, essas unidades de governo e a fricção entre essas unidades de governo que Leibniz de alguma maneira tenta resolver por meio desse desenho divino. Como é que se diz? Um programador que coloca as linhas e articula elas da maneira adequada. Sumamente adequada, infinitamente adequada, no caso de Deus, supostamente o religioso perfeito. Mas em Tarde você não tem isso, em White você não tem isso. Você vai ter, então, a coisa vai estar ali para jogo, né? Você vai ter que estar, digamos, na indeterminação para ver quem é que vai ganhar esse cabo de força em cada um dos casos, as interações, as fricções entre as mônadas. As mônadas vão ter que interagir e vão ter que responder a essa alguma coisa vai acontecer, elas vão ter que responder às interações que ocorrem em volta delas. Então essa dinâmica é que não acontece em Leibniz. Então há uma socialidade mais intensa, precisamente porque tudo acontece, digamos assim, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, a escolha dos comportamentos das mônadas e a interação entre elas. O Latour vai chegar ao ponto de dizer, olha, na verdade nem sequer a gente pode saber quantas mônadas há. Né? A gente vai, ou seja, as mônadas, o número de mônadas não é infinito, ele é indefinido. Vai depender de uma circunstância de aliança para a gente saber quantas mônadas há. Mas a ideia é que essas mônadas indefinidas ou infinitas, elas são substâncias sociais. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas estão, de alguma maneira, elas dependem umas das outras. Elas são o que elas são em função das outras. Também em Tarde, também em Latour, também em Whitehead, as mônadas são mundanas. Tá? Ou seja, vale a lei de Leibniz. A mônada mundana, no sentido de que, no outro contexto, todas as articulações sociais que ela já fez, porque veja bem, num determinado momento qualquer, ela já fez associações. E essas associações elas são dependentes, ou seja, eu sou um produto da sociedade que me formou até aqui.
É claro que agora eu vou poder interagir de várias maneiras, supostamente, com outros indivíduos, com outras mônadas, com outras unidades de ação, com outras unidades de governo, mas eu levo comigo toda a sociedade que me forjou, eu levo comigo toda a sociedade que me instituiu e que me sustenta e que me mantém. Então, em certo sentido, veja bem, não são indivíduos puros, independentes, autônomos, são indivíduos conectados, sempre indivíduos conectados, né? Mas essa conexão não faz com que a ação não seja individual. A ação é individual, em Leibniz e nas demais monadologias. A sociologia universal é uma sociologia de ações individuais. Whitehead vai dizer, não há, sem apelar para entidades atuais, depois a gente vai ver que Whitehead vai ser a pessoa que vai abandonar a noção de usia, de substância, para falar dessas unidades individuais, mas ele vai dizer assim, sem essas unidades individuais, que ele vai chamar de entidades atuais, essas entidades atuais nada pode ser explicado. Mas, no entanto, essas entidades elas estão em solidariedade com todas as demais. E aí você tem a ideia, né? Claramente. Através da monologia você consegue pensar que as relações são sociais e definidoras daquilo que existe. É como se a existência fosse tributária da coexistência.